Natan, enquanto nós aguardamos as atualizações aí do líder em credibilidade, o que me chama a atenção, justamente na primeira página do jornal, dentre tantas informações, o que me chama a atenção é: governo pede à Assembleia autorização para demolir imóveis abandonados usados para o crime. Eu até estava te falando nos bastidores, Natan, que isso aqui vai ter uma repercussão tão positiva que vai virar pauta nacional. Daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes. É interessante isso daqui. Vou preparar daqui a pouco aqui a capa do Jornal Dia para mostrar para quem nos assiste pelo canal 9.1. Daqui a pouco nós vamos detalhar essa medida que foi anunciada. Uma medida interessante, pelo governo do Estado. Necessária, que chama à ordem os proprietários de imóveis, aqueles relapsos que usam apenas como garantia, às vezes, para um determinado aporte financeiro ou para especulação, e não tem um fim social. E é preciso chamar mesmo a ordem, porque esse efeito terá um efeito tão positivo que, como eu disse aqui no início das minhas palavras, vai ter repercussão nacional e vai ser mais um exemplo a ser seguido por outros estados, quem sabe também os municípios tomem essas iniciativas. Vamos preparar aqui, vamos trazer os detalhes então dessa informação. É manchete da edição de hoje do Jornal Dia, edição de 10 de abril de 2025. Governo pede à Assembleia detalhar. Vamos colocar na tela aqui para quem nos acompanha. Descer um pouquinho aqui. Governo pede à Assembleia autorização para demolir imóveis abandonados. O projeto de lei que chegou ao Legislativo prevê que o Estado possa demolir imóveis abandonados quando o proprietário for legalmente informado das irregularidades e se recusar a adotar as providências determinadas. O projeto deve impactar diretamente no centro de Teresina, onde, segundo mapeamento feito pelo Poder Público, existem pelo menos 300 imóveis abandonados e propensos a serem usados para práticas ilícitas. E aí eu lembro de um estudo aqui que nós até destacamos recentemente no Jornal Dia também, um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Piauí, que mostra que o centro de Teresina deve colapsar nos próximos anos devido a uma série de situações, entre elas o alto número de imóveis abandonados, imóveis que antes funcionavam como moradia, comércio, pontos de comércio e hoje estão abandonados. Então é uma ação do governo do estado para tentar minimizar os impactos e revitalizar o centro de Teresina. Não tem dúvida. Eu quero pedir permissão aqui para fazer uma fala aqui acerca dessa questão aqui, aí você conclui, que assim, eu sou a favor, obviamente que se toma iniciativa, mas eu vou mais além. Porque tem muitos desses terrenos, desses prédios, que os donos têm conhecimento e muitos deles estão inadimplentes com a questão do IPTU, que se for cobrar o IPTU, não dá nem para chegar no valor do imóvel. Nesses casos, eu sou a favor de que o poder público possa se apropriar, se aponderar e, ao invés de demolir, reaproveitar o prédio para entregar à população através de uma instituição que, de fato, leve uma benfeitoria à população, por exemplo. Para te complementar, na verdade, já existe essa possibilidade. O governo do estado, inclusive, andou. Eu gosto de andar no centro, às vezes, aos domingos pela manhã, viu, Natan? Porque me traz um certo saudosismo da época de escola. Eu estudei ali no Diocesano, enfim. E eu já vi, e eu acho que vocês também, vários lacres, né, da Secretaria de Segurança. Porque esse levantamento que andou fazendo foi a própria Secretaria de Segurança interditando os imóveis e dando um prazo de 90 a 120 dias, dependendo da especificidade, para que o imóvel fosse novamente, digamos assim, ocupado, ou regularizado, ou fechado, para impedir justamente a entrada de criminosos, de usuários de drogas, enfim. E o próprio secretário de Segurança, o Chico Lucas, já disse que o Estado, depois que passasse esse momento, era lançado um edital e haveria uma incorporação desse patrimônio ao Estado, ou seja, a desapropriação. Aí aqui o que está se vendo é uma medida antecessora, ou seja, que antecede essa incorporação, essa desapropriação do imóvel, que é a demolição do bem,
para que não haja, até o trâmite, o deslinde final da desapropriação, o imóvel não fique durante o processo judicial de desapropriação, porque muitos vão discordar, porque o Estado desapropria, oferece um valor, e aquele valor, independentemente de qualquer coisa, pode ser questionado na justiça pelo proprietário. Mas até o deslinde final, o imóvel não pode estar lá à mercê, né, da utilização pela bandidagem. Então, alguma coisa tem que ser feita. E uma das atitudes, uma das iniciativas propostas pelo Poder Executivo, pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança do governador Rafael Fonteles, é a demolição. Bom, 7h12, tem participação conosco no telefone. Bom dia. Bom dia, Natanael. Bom dia, Chico Gomes, João Magalhães e Gustavo Henrique, rapaz. Gente boa. Você fala que é só de Norte do Centro. Fique à vontade, Odilon. E esse assunto aí, rapaz, aqui do centro de Teresina, aqui na nossa capital, é um assunto muito pertinente e delicado, porque muita gente, né, que morava aqui no centro, eu falo isso porque tinha algumas pessoas que compraram aqui no meu comércio, mudaram para Timon, mudou ali para os prédios da Zona Leste, depois mudaram na Rua do Saci para o Piauí. Então o centro aqui, assim, há muitas casas fechadas, servindo de moradia para drogado, para morador de rua. Então é preciso, né, o Estado, a Prefeitura, ver o que fazer com isso. Porque você vê aqui, 9, 10 horas da noite, o centro aqui vira um deserto. Se não vê ninguém caminhando na rua, fica totalmente um deserto. Precisa, né, fazer com que as pessoas voltem a morar no centro e circular aqui no centro da nossa capital. É isso aí, rapaz. Um bom dia aí para o Coronel Lido e para todos os amigos, né, que estão sempre sintonizados aí no Comando Geral. Um bom dia a todos. Obrigado, Odilon, pela tua participação no WhatsApp. Bom dia aí, vocês aí, os apresentadores desse programa. Rapaz, ontem eu fiquei indignado porque o lixo passou aqui no meu bairro no Disseu e eu não sei por que não levaram meu lixo. Se algum gato rasga, algum cachorro rasga, ele tinha levado o que não estava rasgado. Meu lixo ficou na calçada e eu pensei que era greve e os vizinhos disseram que eles passaram. Eu pago IPTU e pago a taxa do lixo. Por que não levaram meu lixo? Aí vai ter confusão, porque se sexta-feira não levar, eu vou ser preso. Porque eu vou quebrar um diabo desses aí, eu vou ter avisando logo. Calma, Alexandre. Não vai dar certo. Não, meu amigo, se acalme aí, que talvez foi um erro aí, um equívoco, ou passou batido, né? O pessoal da limpeza. O horário passou um pouco antes, às vezes, né? Vamos com calma, Alexandre. Confiar aí na limpeza pública, né? Pois Natan, rapidinho, aí, dá um bom dia aqui pro Magalhães, pro João. Essa questão do Odilon que ele lembrou, daquela forma simplória, essa forma bacana de ouvirmos ele pelo rádio. Um abraço, Odilon. Remete-se realmente a um problema que, se não for, como você falou aí da questão da pesquisa, esse colapsamento do Centro Teresina. O que se espera do poder público é que realmente avancem em união com o Estado, naturalmente, independentemente das esferas de responsabilidade, mas eu acho que tem que se predominar o bom senso. O centro pode ser, sim, revitalizado, tem imóveis, como o Chico Gomes falou aqui, que podem ser ocupados com destinação social, inclusive como moradia, fomentando comércio nas ruas e avenidas principais. Então dá para transformar o centro num lugar aprazível, bacana, com o advento maior da cultura, da propagação, e tornar um ambiente gostoso e charmoso. É possível, sim, basta querer. 7h16, vamos colocar mais destaques aqui na tela do Jornal Dia, para quem nos acompanha pela televisão, também para quem nos assiste pelo canal 9.1, nos acompanha no rádio também. PL quer instituir política de corrida de rua e caminhada. É um projeto de lei em Teresina que quer valorizar essa prática esportiva que tem muitos adeptos. Eu me surpreendi no último final de semana, lá no circuito O Dia de Corrida de Rua, com muitos teresinenses que utilizam. É o vereador Venâncio Cardoso. O Venâncio? O desportista, atleta, né? Ciclista, né? É uma boa, Nathan, só para complementar, porque aí além de fomentar, além de dar
condições, nós temos que aí buscar mais vias públicas adaptadas à prática e, sobretudo, nas comunidades mais carentes, também nas periferias, que tem a necessidade, as pessoas não têm aonde praticarem a caminhada, a corrida, e aí com essa PL, com certeza, as comunidades irão ser contempladas com o beneficiamento das comunidades. Fomenta, né? Você fomenta e, ao fomentar, você vai criando a cultura, vai criando essa rotina saudável. Um outro destaque aqui do Jornal Dia, eu quero chamar a atenção, sobre controle de peso, viu? Uma matéria aqui sobre as canetinhas. Aí tem o tal de Mounjaro, tem o Ozempic, tem muitas modalidades, né, dessas canetinhas aí. O interessante é que essas canetinhas só mudam de nome, mas o princípio ativo é o mesmo, viu? Umas é inclusive para ganhar algum tipo de benefício, enfim, mas tem o mesmo efeito. E são medicamentos que estão sendo bastante utilizados e muitas vezes até sem prescrição médica. É importante ficar atento, porque são medicamentos para perda de peso que têm efeitos colaterais, que podem causar riscos à saúde caso não sejam administrados com orientação médica. E, inclusive, um detalhe, Natan, e não são baratas. Já virou, inclusive, João Magalhães, artigo de quadrilhas. Quanto é, Gustavo? Você que faz... Eu conheço, porque eu sou um curioso, né? Eu tenho uma irmã que fez já uma bariátrica, mas eu sou um curioso. Uma canetinha dessa, ela gira em torno de R$1.000 a R$1.500. Uma caneta? Uma caneta. E dependendo da prescrição, ela pode ser utilizada é uma vez por semana que a pessoa aplica, né? É subcutâneo. E dependendo da dosagem, uma caneta dura no máximo aí 2 meses. Aí depois desses 2 meses a pessoa tem que desembolsar. Por quê? Para continuar o tratamento, dependendo da obesidade, dependendo do que o médico prescreveu. Mas o que me chama a atenção é que virou artigo para as quadrilhas. Nós tivemos uma apreensão aqui no Piauí. Teve quadrilha que está entrando em farmácia, em drogarias e roubando o estoque. Então, inclusive as farmácias estão restringindo medicamentos de valor alto, né? Justamente por conta desses atos violentos. Mas a polícia tem conseguido desbaratar, não é? Tem conseguido prender esses quadrilheiros, essas pessoas que estão aí a roubar esses artigos necessários à saúde. Vai baixar, é porque ainda está na moda, viu, Magalhães? É uma canetinha da moda, não é aquela canetinha que as meninas gostam de estar arriscando na escola, não, viu, gente? Não vão confundir, não. Mas está na moda e depois que passa um determinado período, para poder tornar ainda mais acessível à população, isso vai baixar de preço. Quebra de patente, né? Claro, isso. E outra, tá na moda e é objeto, né? Digamos assim, dentro da lista dos ladrões. E inclusive nós vamos marcar na próxima semana um tema interessante. Nós vamos trazer um especialista para explicar os efeitos e as orientações a respeito desse tipo de medicamento. João Magalhães, você faz uso das canetinhas? Rapaz, ele não tem nem perfil para isso. Não preciso, né? É isso. Ainda não precisa. Pelo menos ainda, né, Natan? Bom dia para você, para o Gustavo. Porque, na verdade, ele para diabetes também, mas auxilia também no emagrecimento. Exato, a matéria aí da Isabela Lopes, né, repórter, matéria bem completa, ouvindo aí especialistas realmente falando aí dos valores, né? Gustavo, aqui na matéria cita que tem alguns modelos que podem custar até R$7.000. Uau! Realmente é algo que ainda não é acessível à população. Ainda bem, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muita gente quer fazer uso de medicamentos sem prescrição médica. Ele se automedica. O brasileiro é líder mundial, sem dúvida nenhuma. Acho que isso ajuda a explicar um pouco o sucesso, né, da indústria farmacêutica no nosso país. E tem outros medicamentos também. Mas, enfim, de fato ter bastante atenção. E a matéria está na página 8, né, do Caderno em Dia, da edição de hoje, 10 de abril, do seu Jornal Dia, da repórter Isabela Lopes. Como eu citei, a matéria bem completa para ajudar aí a nossa audiência a entender um pouco melhor como é que se deve fazer uso desse tipo de instrumento. E só observar, que você falou muito bem que o nosso país é um dos campeões na questão da automedicação, mas alertar aqui para os riscos da automedicação. Sim. Vez por outra você vê pessoa aí que fica com sequelas, outras até perdem a vida por se automedicar. Então é muito perigoso,
Não recomendo ninguém que faça isso, inclusive a minha esposa até reclama quando eu estou sentindo algum desconforto, não, meu filho, tem remédio, não, eu vou ao médico, que o médico não me prescreveu. Mas se você for, ele prescrever, não, mas eu prefiro que ele me prescreva. Tem uma orientação. Eu não vou me automedicar porque o risco é muito grande. Agora eu tô sorrindo aqui, Natan, eu tô pergunta pro João. O perfil do rapaz. Eu só ainda vai escrever. Aí a diabetes ainda nem bateu na porta. Tomara que nunca bata, né? Pode ser por causa da idade, pode ser para um emagrecimento também. Agora, Natan, João Magalhães e demais, tem um aqui que é uma manchete aqui que eu acho muito interessante a gente comentar, que é a questão aqui dos ministros discutem medidas emergenciais para enfrentar secas e chuvas em cidades do Piauí. E aí, tem um prefeito aí que estava chorando essa semana na imprensa. E aí o seguinte, e aí eu fiquei ali depois com algumas notícias, parecia um choro de crocodilo, porque o cara chorando com toda uma situação, mas com um show previsto para a cidade, com a banda nacional. Qual a banda, Chico? Banda Calcinha Preta, que aí inclusive qual é a a justiça... cidade? Fartura do Piauí. Inclusive Olha o a nome, justiça está cancelando, entrando para cancelar. Porque assim, como é que eu sou gestor de uma cidade pequena, uma cidade sofrida, aí eu vou para a imprensa chorar, o povo tá passando necessidade, tá passando sede, tá morrendo, e aí eu pego um dinheiro público e vou investir um absurdo para um show e não pego esse dinheiro para poder beneficiar diretamente a população? Interessante, Chico, João, Natan e a nossa audiência, que Fartura fica do lado do açude Petrônio Portela. Tá? Me traz uma lembrança triste em 2014, quando eu fui candidato ao Senado. Eu estava entrando na cidade com a dona Dalgisa e o Mão Santa. Bem na entrada tinha uma bodega, uma mercearia, e tinha um cidadão, Natan, olhando para uma lata de querosene. Foi um dos raros momentos, porque com o advento, né, da modernização das embalagens, ainda havia uma lata aquelas latas de querosene com água, uma água suja, barrenta, e tinha uma galinha magrinha do lado e o camarada com R$10 na mão. Eu parei, desci do carro com uma garrafinha de água mineral e perguntei: rapaz, por que você está olhando? É porque eu estou tentando decidir se eu compro a água ou a galinha para comer. Aí eu, por quê? Porque nós não temos água e tal. O que foi que eu fiz, cara? Saí pegando as águas dos carros. Dona Dalgisa ia começar a beber uma água, tirei da mão dela. Era o que foi isso, Gustavo? Depois eu explico para a senhora. Eu juntei uma sacola de água, entreguei para esse cidadão e disse: vá comprar a galinha para você comer. Eu não sei amanhã, mas também a água limpa você vai beber hoje e vai comer. E fartura, olha o nome, fartura, meu amigo. Agora está fartando tudo, inclusive vergonha na cara desse prefeito.